Oi pessoal, bem-vindos ao Life. Eu sou farmacêutica, doutora em Química Biológica. Eu trabalho com Biologia Estrutural e Bioimagem há muito tempo. A minha pesquisa foca em entender como proteínas se comportam e como isso impacta doenças como câncer, doenças neurodegenerativas e doenças cardíacas. Mas por que a imagem na biologia estrutural é tão importante? Quando eu falo que eu trabalho com proteínas, eu estou falando que eu trabalho com as operárias do nosso organismo. Eu estou falando das moléculas que fazem a gente literalmente funcionar. Respirar, correr, abraçar, pensar, chorar, malhar, tudo que você possa imaginar aí. E essas proteínas que eu trabalho, na biologia estrutural, elas são representadas por imagens. E quando a gente fala de uma imagem de uma biomolécula, a gente está falando de uma representação gráfica baseada nas coordenadas de cada átomo no espaço 3D. Essa imagem ela é essencial, porque entendendo a estrutura, a gente entende a função. Entendendo a função, a gente consegue intervir, seja desenhando novos fármacos ou desenvolvendo novas terapias. Essas coordenadas são obtidas através de técnicas. E a gente pode aqui exemplificar como difração de raio-x, ressonância magnética nuclear, cromicroscopia eletrônica, espalhamento de raio-x a baixos ângulos, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Vamos então fazer aqui um exercício de imaginação. Esse aqui é um dado bruto que vocês veem em preto. É parte do arquivo do PDB, que é um arquivo que contém as coordenadas x, y, z da amostra. Esse monte de número e letra são, na verdade, a descrição matemática de uma molécula real. Então, cada linha aqui vai representar um átomo e as suas coordenadas espaciais. Agora, tenta formar então essa molécula na tua cabeça. Fecha os olhos por um instante e imagina. Onde estão esses átomos? Como que eles se conectam? Será que eles formam uma hélice, uma fita, uma folha? Dá para visualizar só com esses números? É difícil, né? E é justamente aqui que entra o papel crucial da visualização molecular. Esse mar de coordenadas, embora seja riquíssimo em informação, ele não comunica visualmente nada para o nosso cérebro. A gente precisa traduzir esse dado bruto em uma imagem tridimensional. E é uma forma que os nossos olhos e os nossos cérebros conseguem entender. Mais do que isso, a gente consegue interpretar. E quando a gente faz essa tradução, o resultado é algo como isso aqui. Essa é a troponina C, uma proteína essencial na regulação da contração muscular. Com essa imagem, a gente consegue enxergar diretamente onde estão as suas hélices, seus loops e até onde ela interage com o cálcio, aqui em verde, que é essencial para a sua função. É isso que o biólogo estrutural moderno faz. Ele coleta dados brutos, analisa esses dados e transforma coordenadas atômicas invisíveis em imagens claras, compreensíveis e cheias de significado biológico. Então, mais do que só uma ferramenta bonita, a visualização molecular é um verdadeiro tradutor científico. Ela é o elo entre o dado bruto e o entendimento biológico. Outro conceito essencial para entender a evolução da visualização molecular é a resolução. A resolução no contexto da biologia estrutural significa o nível de detalhe que conseguimos enxergar na estrutura. Pensa nessa foto. Se ela tiver uma resolução muito baixa, você só consegue ver as formas gerais, como a silhueta da pessoa, mas não dá para enxergar em detalhes finos, como a expressão facial, a textura da roupa ou o famoso sorriso. Na biologia estrutural é a mesma coisa. Em estruturas de baixa resolução, você vê apenas o contorno geral da proteína, se é uma esfera, um tubo ou uma fita dobrada. Isso já é muito valioso, mas em alta resolução, cada átomo individual aparece e você consegue ver como os aminoácidos interagem, como ocorrem as ligações de hidrogênio, como elas se formam e até algumas moléculas de água que podem estar posicionadas no interior da proteína. O avanço dessas técnicas de imagem, como eu falei anteriormente, permitiu que a gente saísse da era das silhuetas e chegasse na era atômica, onde cada posição é mapeada com precisão. E essa busca por resolução cada vez maior não é só uma questão estética. Quanto mais alta a resolução, mais confiável é a interpretação biológica. Um fármaco, por exemplo, precisa se encaixar perfeitamente no sítio ativo de uma proteína-alvo. E só conseguimos desenhar esse encaixe corretamente se a imagem da proteína tiver em alta resolução. Então, na biologia estrutural, resolução é mais do que um número. É uma chave para entender e até para prever e manipular o funcionamento das biomoléculas.
A história da biologia estrutural, então, e da forma como a gente aprende a visualizar biomoléculas, ela é também a história da evolução da ciência moderna. Cada técnica nova, cada método inovador para enxergar moléculas em detalhes atômicos, não só revolucionou a biologia, a química, como redefiniu nossa capacidade de entender a vida e transformar esse conhecimento em avanços para a medicina, biotecnologia e para a saúde de milhares de pessoas. A primeira protagonista da nossa história é a Dorothy Hodgkin, uma mulher à frente do seu tempo. Em 1945, Dorothy executou um feito extraordinário, a primeira vez que uma molécula inteira foi determinada apenas por dados de raio-x. 5 anos antes, em maio de 1940, Dorothy encontrou esses dois pesquisadores, o Chen e o Florey. E o Chen estava visivelmente animado. Ele contou que ele e o seu colega Howard Florey haviam feito uma descoberta extraordinária. Eles estavam testando a penicilina, aquela substância antibacteriana descoberta por Alexander Fleming em 1928. Desde a descoberta de Fleming, cientistas tentavam purificar a penicilina de forma ativa, mas sem sucesso. Muitos já tinham se convencido que a penicilina seria apenas uma curiosidade no âmbito da bacteriologia, sem grande valor médico. Florey e Chen haviam injetado doses letais de bactérias em 8 camundongos. 4 deles também receberam extratos de penicilina. Os 4 camundongos não tratados morreram em 24 horas, mas os que receberam penicilina sobreviveram por dias e semanas. Pela primeira vez desde Fleming, parecia possível que a penicilina pudesse ser uma ferramenta terapêutica. Mas, para transformar a penicilina em um medicamento confiável, seria fundamental conhecer a sua estrutura molecular. Então, Chen prometeu para Dorothy: um dia teremos cristais para você. Dorothy começou sua carreira em 1932 no laboratório de John Bernal, um verdadeiro pioneiro da cristalografia. Foi Bernal que descobriu que cristais de proteína precisam permanecer úmidos para gerar boas imagens de raio-x. Em 1934, ele capturou a imagem de difração de uma proteína, a pepsina, causando um alvoroço científico. A Dorothy também participou dessa descoberta, e o seu artigo em conjunto na Nature marca, então, o nascimento da cristalografia de proteínas. Aqui no final do paper, vocês podem ver o nome Bernal e Crawford, que, na verdade, era o nome da Dorothy antes dela casar. Com a Segunda Guerra Mundial em andamento, o trabalho de Dorothy ganhou um caráter urgente. Os soldados feridos eles precisavam desesperadamente de tratamentos eficazes para infecções bacterianas. E os ensaios clínicos com a penicilina começavam a apresentar resultados bem importantes. Pacientes à beira da morte eram literalmente ressuscitados após receberem doses do antibiótico. Mas havia um problema, não tinha penicilina suficiente e para purificar e produzir o composto era extremamente difícil. Então, em julho de 1943, os químicos chegaram num beco sem saída. Eles sabiam que o composto tinha 27 átomos, 16 átomos de carbono, 18 de hidrogênio, 2 de nitrogênio, 4 de oxigênio e um átomo de enxofre. Mas eles não sabiam como esses átomos estavam organizados. Então, 2 modelos competiam, um com 2 anéis de 5 membros e o outro anel beta-lactâmico, que é um anel com 4 membros altamente reativo. Só a cristalografia poderia resolver essa questão. Foi então que Dorothy e sua equipe coletaram padrões de difração para 3 sais de penicilina. Com os padrões de difração em mãos, Dorothy começou a decifrar a estrutura escondida no mapa de densidade eletrônica. Diferente de hoje, onde os computadores fazem esse trabalho, na época o processo dependia da habilidade manual, intuição química e persistência quase sobre-humana. Com paciência e criatividade, ela sobrepôs os mapas bidimensionais até encontrar uma combinação onde os picos coincidiam, revelando então a verdadeira forma da molécula. E o veredito era que a penicilina é uma estrutura com um anel beta-lactâmico. Dorothy foi eleita Fellow da Royal Society e recebeu o Nobel de Química em 64 depois de resolver a estrutura da vitamina B12. Um tempo depois,
Seu colega Max Perutz ganhou o Nobel de 62 e admitiu que se sentiu constrangido por ter sido premiado antes dela, reconhecendo a genialidade e a profundidade das descobertas de Dorothy. Por fim, Dorothy não só revelou a estrutura incomum do anel beta-lactâmico, como pavimentou o caminho para a modificação racional dos antibióticos, levando à criação de derivados da penicilina que usamos até hoje. É uma história de ciência, inovação e resistência, porque Dorothy conciliava suas pesquisas com o papel de mãe e enfrentava uma academia majoritariamente masculina. Poucos anos depois, outra imagem entraria para a história, a famosa fotografia 51. Essa foi a imagem crucial capturada por Rosalind Franklin, revelando a estrutura em dupla hélice do DNA. É aquele caso clássico em que uma imagem mudou a ciência para sempre. Watson e Crick usaram essa imagem para construir o famoso modelo de dupla hélice, reconhecendo que as informações genéticas estavam codificadas no pareamento específico das bases. Como vimos, era bastante difícil chegar a uma estrutura com os mapas de difração de uma molécula de 27 átomos. Mais ainda era criar uma representação estrutural dos achados para traduzi-los. Olhando então a representação do DNA, a gente pode ver que deve ter demorado bastante tempo aqui e que tem muito mais de 27 átomos. Essa aqui foi a representação que eles propuseram. Com a estrutura do DNA desvendada, a próxima fronteira foi visualizar proteínas. Em 1957, John Kendall publicou a primeira estrutura tridimensional de uma proteína completa, a mioglobina. Esse aqui no meio é o padrão de difração e esses aqui, a figura mais à direita, são os cálculos matemáticos feitos pelo computador, mostrando as posições no espaço. Mas olha o detalhe, o modelo inicial dele era conhecido como modelo de salsicha, uma série de tubos enrolados sem nenhum refinamento. Mesmo com esse visual rústico, foi um marco histórico. Era a primeira vez que a gente via um esqueleto tridimensional de uma proteína. Pouco depois, Kendall refinou o modelo, criando o que ficou conhecido como floresta de hastes, uma representação em 3D com mais detalhes, onde as hastes verticais representavam regiões densas de elétron. Era um passo intermediário entre o dado bruto da difração e a imagem final. A partir dessa época, surgiram várias tentativas de representar proteínas de uma forma mais intuitiva. Um dos modelos mais curiosos foi o modelo de balsa, usado por Max Perutz, para representar então a hemoglobina, uma estrutura mais complexa formada por 4 cadeias de globina. Esses modelos eram literais, feitos de madeira, latão e plástico, porque a computação gráfica molecular ainda estava em desenvolvimento. Eram estruturas físicas montadas peças por peças, muitas vezes com milhares de átomos representados. Agora, para entender como a visualização molecular realmente se transformou em uma ferramenta científica poderosa, a gente precisa falar da Jane Richardson. E não é exagero dizer que ela não só criou um modelo de visualização, mas mudou a forma como todos nós pensamos e comunicamos estruturas de proteína. Até o final da década de 70, as proteínas eram visualizadas de maneira extremamente simplificada, como a gente viu nos modelos anteriores. E muitas vezes era confuso e desorganizado. Não existia um padrão visual universal para descrever a organização secundária de uma proteína, por exemplo. Cada laboratório usava o seu próprio estilo. Foi nesse contexto que a Jane, em 1981, publicou um trabalho histórico, onde ela apresentou um sistema simples, intuitivo e super informativo para representar proteínas, o diagrama de fitas, ou Ribbon Diagram. Esse sistema usava formas geométricas claras para destacar elementos estruturais fundamentais. As hélices alfa eram mostradas como fitas enroladas, como se fossem tiras de papel em espiral. As folhas betas, com suas cadeias polipeptídicas estendidas e paralelas, eram representadas por setas largas. Os loops e regiões desordenadas, aquelas áreas sem estrutura secundária bem definida, eram então mostrados como linhas suaves conectando tudo. Mas o impacto dessa inovação vai muito além da estética. Essa nova linguagem visual foi um divisor de águas, porque destacava a hierarquia estrutural de forma clara, você conseguia ver rapidamente onde as hélices e folhas e loops estavam,
facilitava a comparação entre proteínas diferentes, porque todo mundo passou a usar o mesmo esquema, permitindo então criar uma linguagem comum para a comunidade científica. E acelerava a análise estrutural. O olho humano ele é ótimo para detectar padrões, e os diagramas de fita se tornaram ótimos elementos para identificar motivos estruturais, como hélice transmembrana, barris betas e dobras específicas. Quem tiver a oportunidade de ler esse trabalho, ele é realmente muito interessante. E o mais impressionante é que a Jane não era uma programadora ou uma ilustradora profissional. Ela era biofísica, com formação em artes e ilustração científica, mas o olhar treinado para enxergar padrões e traduzir informações complexas em imagens simples foi o que fez o trabalho dela ser tão revolucionário. E talvez o detalhe mais inspirador dessa história é que a Jane desenvolveu esse trabalho praticamente sozinha, trabalhando no laboratório do próprio marido. No início, ela fazia os diagramas à mão, com caneta e papel, baseando-se nos cálculos manuais dos mapas de densidade eletrônica da época. E a precisão e a clareza das imagens eram tão impressionantes que o método rapidamente se espalhou e tornou o padrão ouro para representar proteínas. Hoje, praticamente todas as ferramentas de visualização molecular, Quimera X, Quimera, PyMol, eles usam as variações diretas que a Jane criou. Quando você abre qualquer estrutura de proteína no PDB, o que aparece primeiro é quase sempre um diagrama de fitas, que é o legado visual da Jane Richardson. Mais do que uma cientista brilhante, a Jane é o exemplo perfeito de como arte e ciência caminham lado a lado. Ela mostrou que a forma como vemos as biomoléculas define como compreendemos sua função. Sua contribuição não foi apenas técnica, mas conceitual. Ela nos ensinou a enxergar proteínas como entidades dinâmicas e organizadas, verdadeiras obras de arte da natureza. E é assim que a gente encerra essa viagem pela história das imagens na ciência. Uma história construída por mentes brilhantes, muitas delas de mulheres que ousaram enxergar além das barreiras impostas a elas, além dos dados brutos e além do visível. Cada imagem molecular que usamos hoje para entender como a vida funciona é, ao mesmo tempo, uma janela para o mundo atômico, um reflexo da persistência de quem acreditou que o invisível podia ser revelado. No Dia Internacional da Mulher, celebrar essas imagens é também celebrar cada cientista que, com as suas mãos, mentes e coragem, transformam coordenadas em conhecimento e conhecimento em poder para mudar o mundo. Que a gente continue vendo, entendendo e transformando dentro e fora dos laboratórios. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e até já!